Boa tarde a todos, meu nome é Sérgio Kaiser, eu sou cardiologista, sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e esta é a minha página profissional do Facebook. O objetivo dessa página é esclarecer, discutir assuntos de relevância para a comunidade, especialmente dentro da minha área, que é a cardiologia, mas eventualmente em outras áreas correlatas também. Quem tiver curiosidade de dar uma olhada na página já vai encontrar vários textos escritos a respeito de prevenção de aterosclerose, hipertensão arterial, doença cardiovascular na mulher e assim por diante. O que eu gostaria de discutir hoje com as senhoras e senhores é a influência da tecnologia digital na relação médico-paciente. Uma influência que promete ser cada vez maior e que promete, ao longo dos próximos anos, revolucionar a forma como médico e paciente se entendem. Seguramente, muitos de vocês já devem ter tido a experiência de enviar um exame de laboratório para o seu médico através do WhatsApp. Ou uma lesão de pele, fotografar, mandar para o WhatsApp. Ou o laudo de um ecocardiograma, um raio-x de tórax. E isso, de certa forma, já começou a agilizar a maneira pela qual o médico pode te ajudar. Mas essa maquininha que você tem aí, que te permite trocar mensagens com o seu médico, faz muito mais do que isso. E promete fazer cada vez mais. Porque a cada dia, novos aplicativos ligados à saúde e ao controle de doenças, especialmente doenças crônicas, que exigem monitorização mais precisa, vêm sendo desenvolvidos com a possibilidade de promover troca de informações de maneira organizada, sistemática, armazenamento dessas informações, inserção de informações importantes dentro de prontuários eletrônicos e assim facultar ao médico um controle muito mais eficaz do estado de saúde dos seus pacientes. E eu quero mostrar alguns desses avanços, muitos deles ainda até não disponíveis no Brasil, mas isso é uma questão de tempo, e como eles podem mudar a sua vida para melhor. Vamos começar então pela discussão do que a tecnologia do smartphone pode fazer para o paciente hipertenso. O paciente com pressão arterial elevada é um paciente em risco aumentado de ter um evento cardiovascular, um acidente vascular cerebral, um infarto. Na verdade, a hipertensão arterial é considerada a assassina silenciosa, porque a gente não sente nada e a pressão arterial, no entanto, pode estar alta e determinando uma corrosão dos nossos vasos sanguíneos ao longo do tempo. Então é muito importante que essa pressão arterial esteja controlada. A gente sabe que muitos pacientes que têm a pressão arterial sob controle em casa não a têm quando chegam na frente do médico. Todo mundo conhece, já ouviu falar do fenômeno do jaleco branco. Existe um outro fenômeno também, que é a hipertensão mascarada. O paciente pode estar com a pressão arterial no consultório controlada, mas fora do consultório, muitas vezes até à noite, mais tarde, ela pode estar elevada. Então não está adequadamente controlada. Hoje existem monitores de pressão bastante fidedignos, bastante confiáveis, e o paciente pode, uma vez treinado devidamente, verificar a sua pressão arterial de acordo com uma série de instruções que geralmente o médico fornece. Entretanto, atualmente já é possível fazer a troca dessas informações de maneira organizada através da internet. E esses dados podem ser armazenados em nuvem e podem ser transmitidos ao médico assistente. Existem vários modelos disponíveis no mercado, alguns já tem até no Brasil, e eu estou mostrando aqui um exemplo que eu vi no congresso da American Heart Association, agora em novembro do ano passado, e eu selecionei esse aparelho, embora ele não esteja comercializado ainda no Brasil, mas ele é considerado um dos melhores, e o software que ele utiliza para a troca de dados também é bastante recomendado, de forma que dê uma olhadinha nessas duas imagens. Esse é um dos vários aparelhos disponíveis no mercado hoje. E quais são as características principais?
O próprio paciente pode verificar, depois de ser devidamente treinado, a sua pressão arterial. Esses dados são transmitidos ao smartphone, ficam armazenados e podem ser transmitidos ao médico assistente. Há a possibilidade também de armazená-los em nuvem e de integrá-los a prontuários eletrônicos, que hoje tornam-se cada vez mais frequentes nas unidades hospitalares. Esse é outro dispositivo interessantíssimo que eu tive a oportunidade de ver agora no Congresso da American Heart Association. Infelizmente, também essa empresa ainda não tem negócios no Brasil, mas prometem que vão chegar ao Brasil. Olha a espessura desse registrador do eletrocardiograma. Fininho, pequeno, funciona com uma pequena bateria. Hoje, nos Estados Unidos, esse hardware e o software estão sendo comercializados por $99. Digamos que você tem um dispositivo desses, tem uma palpitação e encosta um dedo de cada mão em cada um desses polos, próximo ao seu smartphone. Em questão de 20 segundos, o seu eletrocardiograma está sendo registrado. Pode ser que se trate de uma arritmia, por exemplo, uma fibrilação atrial ou uma taquicardia paroxística, nomes complexos, mas enfim, traduzindo, arritmia cardíaca. Você pode então enviar esses dados ao médico, que dispõe de um software também para receber essas informações, e esses dados também ficam armazenados na nuvem para uso posterior. E assim é possível diagnosticar à distância uma arritmia a partir do seu smartphone. E que tal um laboratório dentro de casa? Uma gota de sangue, um leitor por análise espectroscópica de vários componentes do sangue, glicose, eletrólitos, ureia, creatinina. Esses dados são processados e enviados imediatamente ao paciente e armazenados no smartphone. Muito interessante, não? Um dispositivo de ausculta cardíaca mais preciso do que o ouvido humano e que registra os sons cardíacos, os sopros, as bulhas, no smartphone. Que coisa interessante para ensino ou para, por exemplo, aperfeiçoar a capacidade diagnóstica do médico. Tudo isso pode ficar armazenado em nuvem. Já existem alguns dispositivos no mercado acoplados ao smartphone. Ou seja, ao invés de auscultar o paciente com estetoscópio, eu vou encostando o smartphone nos diversos focos de ausculta cardíaca, eu vou ouvindo os sons ao mesmo tempo que esses sons são registrados. Muito interessante, não? Simplesmente um ultrassom de bolso. Um transdutor acoplado ao smartphone e que registra no smartphone imagens ultrassonográficas. No caso do coração, por exemplo, um ecocardiograma, inclusive com color Doppler. Já existem pelo menos 4 modelos no mercado. E que tal o sequenciador do genoma de bolso? Esse dispositivo, acoplado ao smartphone, é capaz de analisar o fluido corporal, o sangue, saliva, e sequenciar todo o genoma, sequenciar o seu DNA, o DNA de bolso. Incrível, não? Você é o detentor do seu código genético. E eu deixei a cereja do bolo para o final. Vocês sabem que nas emergências dos hospitais, quem já teve a oportunidade de ir a uma unidade de emergência, percebe que muitas das pessoas que lá chegam apresentam sintomas relativamente simples de serem resolvidos. Pois bem, essa pletora de pacientes acaba desviando um pouco a atenção para situações mais emergenciais ou que requerem mais atenção dos médicos. Então uma firma resolveu apostar em inteligência artificial. De que maneira? Reunindo em supercomputadores dados oriundos de várias consultas, várias internações hospitalares, resultados de exames complementares, desenvolvendo algoritmos que se retroalimentam, que se aperfeiçoam, e lançou no mercado. Lançou no mercado, está desenvolvendo estudos, inclusive, na Inglaterra, para avaliar a eficácia e a confiabilidade dessas informações.
Mas é uma coisa muito interessante, porque na verdade ela se destina a soluções simples para problemas que não necessitam de uma solução mais demorada, mais elaborada, e pode inclusive determinar se o paciente deve ou não procurar um médico, e às vezes até uma consulta online. Isso não está previsto na nossa legislação, mas é um caminho a ser apontado e que promete ser bastante interessante. E eu vou mostrar um exemplo de um diálogo desses, que parece um diálogo de WhatsApp, mas não é. É um paciente conversando com uma máquina. Eu mesmo experimentei. A gente não tem como acessar algumas facilidades, porque isso não é para uso no Brasil. Mas eu me cadastrei como paciente e resolvi fazer uma consulta através desse software. Olá novamente, Sara. Eu estou sentindo dor de cabeça. Posso perguntar a você algumas coisas sobre a sua dor de cabeça? Claro. Você teve algum machucado recente na cabeça, incluindo mordida ou queimadura? Não, responde a paciente. Ok. Você sente alguma dor? Sim, uma dor generalizada, responde a paciente. Puxa, sinto muito. Como começou a dor? E ela responde gradualmente. E qual é a gravidade da sua dor? É moderada, ela interfere com as minhas atividades habituais. Ah, eu entendo. E você sente alguma tonteira? Perceberam, né? Eu traduzi uma conversa que poderia ser de WhatsApp, mas é uma conversa entre uma paciente e uma máquina, onde, a partir das informações prestadas pela paciente, a máquina vai elaborando outras perguntas e chegando a uma conclusão. Essa é uma tecnologia que pode vir a ser muito útil. Vamos ver o que o futuro nos reserva. O fato é que o smartphone veio para ficar dentro da área de saúde. Certamente será uma ferramenta extremamente útil no aperfeiçoamento do controle dos dados de saúde pelo paciente e na interação médico-paciente, de tal forma que todos nós possamos viver mais e com qualidade de vida. Muito obrigado.